Um amigo. Intervenção de um yogi. Embaixador da Divina Maria. Vocês são, eu creio, sobre esta terra, aproximadamente 7 bilhões. Aqueles que se interessam por vocês, no bom sentido, e que desejam um melhor para vocês, sua liberdade, são, de longe, ainda mais numerosos a esperá-los. Eu sou um amigo. De meu coração a seu coração, recebam gratidão e bênçãos. Irmãos e irmãs desta humanidade encarnada, sou aquele que se manifesta nesse canal há pouco tempo. Sou aquele dos Melquisedeques que lhes entrega chaves. Chaves importantes que permitem trabalhar na constituição, em vocês, de novas estruturas. Aquelas da unidade, aquelas da reunificação de seu corpo que vocês conhecem, esse corpo que vocês esqueceram. Através de minha presença, através de minha vibração e de minha consciência, através também de certo número de ferramentas, das quais algumas foram comunicadas a esse canal, há muito tempo, eu venho entregar-lhes o que me permitir chamar de Yoga da Luz, Yoga da Verdade e Yoga Celeste. Eu sou, de algum modo, a consciência que lhes dá as chaves, permitindo-lhes esta ginástica específica de comunicação com seu ser multidimensional. Muito em breve vocês terão à disposição o que dei muito recentemente e que chamei de Yoga Celeste, que lhes permitirá, através de coisas extremamente simples, que utilizam seu corpo como ressonador, favorecer a eclosão em vocês de seus novos potenciais espirituais, de seus novos potenciais de consciência. Eu acompanho, seja em meio aos 24 anciões, como por meio de algumas intervenções mais precisas, seu acesso à sua nova vida. Vou permanecer com vocês durante um período de tempo, para responder às suas questões, se possível, orientadas sobre a nova consciência e as novas vibrações. Participarei também, com vocês, no trabalho de alinhamento das 19 às 19h30, horário francês, permanecendo presente. Então, de meu coração a seu coração, e de seu coração a meu coração, comunguemos e compartilhemos. Estou agora à sua escuta, a fim de trazer-lhes, pela vibração de sua consciência e pelas palavras escolhidas, o que lhes permitirá ir para mais facilidade e mais fluidez no estabelecimento de seu estado de ser, em meio mesmo a esta dimensão. Questão: perdi recentemente várias chaves e aí, você fala de chaves. Cara irmã, não posso, obviamente, dizer-lhe onde estão suas chaves, mas, como você percebeu, ao penetrar nas esferas do estado de ser, cada um a seu ritmo, vocês irão perceber que as sincronias se instauram. Quer seja no discurso ou palavras, quer no que lhe acontece no plano do desenrolar de suas vidas, as sincronias se instauram. Os princípios de atração e de ressonância colocam-se, eles também, no trabalho rapidamente, permitindo à sua consciência captar o significado porque, ao se colocarem resolutamente nos espaços vibratórios da unidade, vocês podem efetivamente dizer e afirmar que tudo se torna sinal e que tudo é um sinal. O perigo é, entretanto, que seu mental se aproveite para ali ver o que ele quer ver ali. Eu os engajo, em relação a isso, a viver os sinais e as sincronias sob o olhar da simplicidade e da evidência. O sinal é sinal por si. Ele é significado em sua manifestação. Não implica necessariamente nem obrigatoriamente em um movimento do mental para ligar o que nem sempre é passível de conectar. Então, no que concerne, cara irmã, ao que você viveu e a ressonância que encontrou em relação às chaves, obviamente, é um encorajamento para encontrar novas chaves. O mental, quanto a ele, poderia dizer qualquer outra coisa. Ele poderia dizer que você não está enraizada o suficiente. Ele poderia dizer que é preciso mudar e todo um conjunto de outras coisas que nada tem a ver com o sinal em si. Lembrem destas palavras-chave. O sinal é significado em si mesmo. Ele é ressonância e, antes de tudo, simplicidade. Ele está aí para colocá-los ainda mais na ressonância com os mundos unitários. Ele não está aí para fazê-los cogitar e refletir. Esta é, aí também, uma chave para compreender o desenrolar de sua vida não mais com o intelecto, mas com o coração. O que representa, aí também, uma mudança de paradigma importante, um modo de evoluir que contribui para o abandono à luz, para o estabelecimento da verdade e da simplicidade em suas vidas e no desenrolar de suas vidas. De maneira geral, quando um sinal se manifesta, vá para a simplicidade e para a evidência. A explicação está no agora.
Ela não está jamais relacionada a um passado, qualquer que ele seja. Acolham os sinais, eu diria, com bom humor, como uma criança que se maravilha e que vive o que vive, sem ali pensar e sobretudo, sem ali projetar o que quer que seja. O estado de ser lhes pede para viver a evidência na leveza. O que os torna pesados não é do estado de ser. O que os torna leves é necessariamente do estado de ser. Procurem a alegria. A alegria está na simplicidade. Procurem a evidência. A evidência está em sua criança interior. Assim que algo se torna complicado e resiste, isso os afasta da unidade. Muitos de vocês percebem já as manifestações diretas pelo aspecto vibratório. Aqueles de vocês que o vivem, já deram um grande passo para a substituição da cabeça pelo coração. O coração não é um disparate. O coração não é algo que denote uma falta de inteligência, no sentido em que vocês entendem. Muito pelo contrário, o coração, o seu, é bem mais inteligente do que jamais será sua cabeça, seja qual for o nível desta cabeça. A vida, de acordo com a evidência do coração, é simples e fácil, contrariamente à vida ainda expressada pelo mental. Hoje, mais do que nunca em relação às modificações de seu ambiente de vida, que está agora entre vocês, o coração é garantia de certa facilidade para viver, o que jamais lhes trará sua cabeça. Os sinais são já ressonância e explicação em si. O que quer que lhes aconteça, se vocês estiverem sob a influência, naquele momento, da vibração unitária, não há qualquer questão. Porque, mesmo o sinal que pareça, para um mental, o mais inacreditável, torna-se evidência e simplicidade mesmo. O mundo da unidade funciona com o coração, com um processo específico da consciência que é a integração. Esta integração se faz sem passar pela análise, sem passar pela síntese. É uma etapa da consciência que se realiza diretamente na alquimia do coração, na alquimia da verdade, onde não existe mais espaço de questionamento. Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem desse modo de funcionamento, em momentos cada vez mais frequentes de suas vidas, vocês irão se aperceber de que sua vida tornou-se simples e fácil, quaisquer que sejam as dificuldades exteriores que podem ainda existir. Mas, mesmo essas dificuldades exteriores, estejam certos, dissolver-se-ão por si, progressivamente e à medida em que vocês penetrarem nos arcanos da simplicidade do coração. Isso se junta ao que dizia Cristo quando dialogava com os apóstolos. Por exemplo, quando ele lhes dizia para deixar os mortos enterrarem os mortos ou, ainda, quando ele lhes perguntava, o pássaro se preocupa com o que vai comer amanhã. Isso é chamado de confiança. Mas, além da confiança, esse famoso abandono à luz. Não há melhor proteção, no que vem, do que a luz. Não há melhor proteção do que entrar na unidade e no fogo do coração. Questão: o mais correto é sentir a necessidade de se abandonar à luz sem condição ou abandonar-se à luz, mas com uma forma específica de liderança. Há algo, cara irmã, de que tem horror o mental e a personalidade. É justamente do abandono. Muitas pessoas falam de soltar. Mas, o que é soltar? É ainda a personalidade. Em contrapartida, o abandono é vivido pela personalidade como uma demissão, uma fuga. O que, obviamente, não é. O abandono é um ato de graça final, de devoção à luz. E o mental não pode aceitá-lo. Porque o mental está aí para controlar, para permitir dirigir sua vida física. É seu papel e sua função, e sua prerrogativa. Assim, o abandono à luz quereria tomar lugar do mental. Isso é intolerável para ele. Assim, portanto, pode ser lógico que nesse processo de abandono possam se viver resistências ligadas ao mental. E mesmo quando vocês tiverem chegado a viver na unidade e no fogo do coração em quase permanência, resta, aí também, o abandono final que é a dissolução, que é a consciência de si em sua totalidade. Essa última passagem, que corresponde ao que chamei, como outros, de Mahassamadhi, traduz-se realmente por um sentimento de morte iminente, de dissolução. Todo ser vivo humano, e mesmo se estiver totalmente aberto à luz, passa por esse ponto. E todos, mesmo eu, tivemos medo. É lógico. Porque é o abandono final. É aquele que pronunciou o Cristo na cruz, quando disse, em língua original, Eli, Eli lama sabachthani. Meu Pai, por que me abandonastes? É a angústia final da dissolução.
Todos, sem exceção, passam por esse ponto. Salvo se, o mais frequente, essa passagem de ponto correspondesse à morte física. Hoje, não será nada. Será, efetivamente, uma dissolução física, mas a consciência perdurará. Porque aqueles de vocês que quiserem, vão penetrar, se a vibração ali estiver, no corpo de ressurreição, como denominado por São João, em seu Apocalipse. Trata-se, se quiser empregar uma terminologia habitual dos humanos, do santo terror da dissolução. O aprendizado que vivem através de vibrações, o aprendizado da unidade está aí, principalmente para permitir-lhes, no momento oportuno, cruzar esta etapa sem obstáculos. É preferível viver as resistências da personalidade agora do que no momento final. Questão: há um meio de superar essas resistências? Sim. E esses meios são cada vez mais simples e cada vez mais eficazes. Quanto mais esta distância entre as dimensões for reduzida, mais lhes é fácil realizar isso. Isso não passa, obviamente, pelo mental, mas passará, de maneira muito mais rápida, pela via do yoga celeste. Questão: quando o coração de uma criança é magoado pelo comportamento de um pai, como ele pode reencontrar seu ser interior e cicatrizar essas mágoas? Tudo depende da idade da criança. As circunstâncias não são as mesmas, o fato de viver uma mágoa aos 5 anos ou o fato de viver esta mágoa aos 15 anos. E cada alma, além disso, é diferente. Vocês não têm a mesma estabilidade em relação às mágoas. Alguns seres em encarnação carregam essas mágoas por sua vida inteira. Outras crianças, enfim, desembaraçam-se muito rápido das mágoas, involuntariamente, de alguma forma. Hoje, o princípio unitário quer que vocês vão para o essencial em relação a isso, criança ou não criança, respondendo aí também a uma frase que disse Cristo: procure o reino dos céus e tudo o mais lhe será acrescentado. Procurem-o se, como eu pude dizer em minha vida, e a ilusão desaparecerá por si. Vocês não podem fazer desaparecer a ilusão se ocupando da ilusão. A ilusão se extingue ao encontrar o si. Hoje, vocês são grandemente ajudados pelas circunstâncias de suas vidas, em um nível que penso que muitos seres humanos não têm consciência. Vocês são, eu creio, sobre esta terra, aproximadamente 7 bilhões. Aqueles que se interessam por vocês, no bom sentido, e que desejam um melhor para vocês, sua liberdade, são, de longe, ainda mais numerosos a esperá-los. Aí também, em relação a esta questão concernente aos conselhos que se pode dar a uma criança, é a mesma coisa. Vá para a simplicidade e a evidência. Como sabem, sua psicologia humana quis fazer crerem que abordando um problema, que encontrando a origem, que falando, vocês iriam eliminá-lo. Não há nada mais errado e nada mais falso do que afirmar isso, como demonstraram muitos elementos científicos hoje. Procurar, na ilusão, a solução para a ilusão, os desvia ainda mais da verdade e os mantém ainda mais na samsara, na ilusão. O budismo também expressou muito bem isso. Acreditar que você deve viver as consequências de suas ações sob forma de reação até o final da eternidade, é uma heresia. A ação/reação é uma lei que quiseram fazer com que aceitassem, porque era bem cômodo e bem prático para mantê-los na ilusão. Algumas espiritualidades estudaram mesmo esta noção de karma e, se lhes disser hoje que o karma não é nada mais do que uma crença, nada mais do que uma outra ilusão, isso é verdade. Mas vocês são livres para recusá-lo e se colocarem, vocês mesmos, sob a influência desta lei, negligenciando as palavras de Cristo e negligenciando o que nós viemos lhes trazer. É sua liberdade e é também sua medida. Questão: minha filha tem um câncer cuja origem seria kármica. Como ajudá-la? A simplicidade mais simples. Tomar a mão desta criança. Olhá-la com simplicidade. Amá-la com simplicidade. E não colar rótulo como kármica. Isso é impressão da dualidade. Não somente imprime como condena, por aí mesmo, o ser. Tanto mais que não existe absolutamente qualquer câncer kármico. Isso é impossível. Há ali portanto uma carga de culpabilidade que é colocada através desta afirmação. E isso não é ajudar. Isso se chama destruir. Questão: como ajudar da melhor forma possível uma pessoa nesse caso? Acabo de dizer: tomar a mão, olhar.
Simplesmente ser humano, sem querer procurar explicações em um passado hipotético, sem querer remeter a falta sobre outro lugar. Ainda menos sobre um agora. O processo da morte e as etapas que o acompanham são exatamente as mesmas que vocês têm que viver, hoje, em sua mudança de consciência. Essas etapas foram perfeitamente observadas e notadas por algumas almas missionadas para isso. Etapas como a recusa, como a raiva, como a negação, como a negociação, a transição e, enfim, a aceitação, são processos constantes na personalidade. Hoje, as almas, qualquer que seja sua idade, que decidem partir durante este período de transição, podem ser chamadas de duplamente felizes, porque não terão mais que repassar pelas armadilhas do Sansara. Muitas almas procuram, hoje, percorrer os caminhos da encarnação, porque hoje não há mais perigo. Não há mais perigo de serem presas por uma matriz e serem obrigadas a reencarnar. E é a ocasião única de fazer uma experiência da carne, da matéria, em circunstâncias particulares que são o final da matriz. Então, a melhor ajuda que vocês possam ter é ser vocês mesmos, simplesmente vocês mesmos, privados de qualquer vontade de salvar. Porque nada há para salvar, a não ser aparências. Ser si mesmo e ser simples é um desafio maior, hoje, para a humanidade. Muitos conhecimentos recentes, como mais antigos, foram colocados sobre seu caminho, aí também, assim dizendo, para fazê-los evoluir. E se eu lhes dissesse que eles estão aí para fazê-los evoluir, acreditariam? O estado de ser que está ao alcance da mão é simples. Tive ainda a oportunidade de demonstrá-lo a algumas almas que me acompanharam naquilo que lhes dava. Viver a consciência unitária está além de todas as concepções esquisitas, complicadas, tortuosas que o ser humano, dizendo-se espiritual, desenvolveu e mantém os esquemas da ilusão e do Sansara. Hoje, vão realmente, com toda a humildade, para a simplicidade. Não há outra saída. Senão, vocês se afastam da verdade. Há certamente muito mais de verdade naquele ou naquela que acompanha as pessoas no final da vida, que não conhece nada da supraconsciência, do karma, mas que, com toda a simplicidade, estende a mão. Vocês devem, se desejarem, redescobrir com toda a urgência a simplicidade. Não haverá saúde sem simplicidade. Questão: onde está a evolução de consciência dos humanos, hoje? O caminho do homem vai tomar diferentes rumos. Esses rumos irão conduzi-los individualmente para onde os levar sua consciência. Não há recompensa nem punição. Há somente uma concordância de sua própria vibração com o rumo que irão tomar. Em suma, vocês não poderão pretender outra coisa senão o que criaram, em verdade e em vibração. O aparecimento do estado de ser, o aparecimento da luz, em sua dimensão, não permitirá mais esconder nada. Ninguém mais poderá enganar, a si mesmo ou o outro. Então, o que você quer saber? A proporção de seres humanos que vai ascensionar, como você diz, a proporção de seres humanos que retornará a esta terceira dimensão, mas unificada. Qual a importância? A única coisa importante é você mesmo. E, quanto mais formos consciências despertas, mais seremos mesmo, vocês e nós, pelo princípio de radiação e de colocação de luz, capazes de termos cada vez mais seres humanos que retornarão à sua essência e à verdade. Aí também, não se preocupem com aqueles que lhes parecem adormecidos, porque vocês não conhecem seu espírito. E lembrem vocês também desta frase de Cristo, enigmática: aquele que quiser salvar sua vida, irá perdê-la. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Tudo está aí contido e perfeitamente adaptado para o que vocês vivem, doravante, agora. Tornar simples, como lhes disse, é também ir para o essencial. É preciso se despojarem, não somente de suas vidas, mas também do conjunto de suas concepções espirituais. Abandonar todas as crenças e todos os sistemas de referência não é válido unicamente em sua sociedade ou em sua rede social ou afetiva, mas, antes de tudo, no nível do que vocês chamam de espiritualidade. A consciência, como disse em minha vida, não tem necessidade de nada além da consciência e todo o resto os afasta da consciência. O essencial lhes é oferecido hoje. Olhem, por exemplo,
se eu lhes pedir, sem entender, simplesmente para reproduzir o que chamei de primeira parte do Yoga Celeste e deixar isso acontecer, vocês vão compreender que a unificação da consciência é simples, porque vocês vão viver isso. Olhem para mim. Basta colocar seus dedos assim, os indicadores na ponta do externo e os polegares na saliência superior do externo e simplesmente assim, deixar a vibração se estabelecer. Não o faremos agora, porque quero mantê-los comigo. Mas é muito simples. Um gesto terrivelmente simples, que não quer dizer nada que, no entanto, os faz passar na unidade instantaneamente, porque os tempos estão aí, porque os circuitos novos estão ativos. Então, pode-se discorrer sobre as funções desse ponto. Mas descrever o coração não é viver o coração. Vocês devem realmente, todos vocês, se o desejam, ir para esta unidade. É ir para si e para a simplicidade, porque o si é simples. Não há nada de mais simples. São simplesmente as barreiras erigidas das crenças, do mental, da educação, que os impedem de ali chegar, e nada mais. Questão: como eliminar as ondas que emanam de nossos aparelhos eletromagnéticos? De dois modos, aí também. Ou combater é ainda lógico e parece óbvio, para o mental ou para a espiritualidade, ou elevar suas vibrações. Pois subindo em vibração, contrariamente ao que se poderia pensar, vocês talvez vão se tornar mais sensíveis na percepção, mas também, invulneráveis em relação à mesma percepção. Não me cabe dar-lhes técnicas eletromagnéticas. Não é meu domínio nem minhas funções. Em contrapartida, compreendam que, aí também, a elevação vibratória é a chave que, mesmo para as pessoas a quem denominam eletrosensíveis, que são afetadas, poderia dizer-lhes que esta afecção, esta sensibilidade específica pela eletricidade e pelo magnetismo está ligada a uma atração bem real de um chakra relacionado como uma história bem real, ligada a tal conflito. Mas isso seria um erro, porque isso os afasta ainda mais de sua unidade. Desconfiem das soluções encontradas na dualidade, mesmo se elas lhes parecerem perfeitas e evidentes. Hoje vocês têm uma missão crucial que é vocês, seu si. E o si não está nisso tudo. É a personalidade que está nisso tudo e nada mais. Então, irmãos e irmãs nesta humanidade, vou me retirar desse canal. De meu coração a seu coração, que o amor seja seu guia. Eu lhes transmito a minha luz. Aos 3 Dimensões, 28 de março de 2010. Transcrição: Zulma Peixinho. Tradução do francês: Célia G. Mensagem atemporal.